muito bem-vinda ao Posso Tocar! Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical, especialista em iniciação e desenvolvimento musical, e você está aqui em mais uma aula das nossas aulas de estudo musical, porque é aqui nestas aulas onde você aprende a ter um olhar estratégico, analítico, consciente. Para quê, Dani? Para aprender a otimizar o tempo e o aproveitamento dos seus estudos musicais, para de fato ser capaz de aprender músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido e em qualquer que seja o instrumento que você toca. Por isso, seja de novo muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque hoje a gente vai falar qual é o segredo para não mais esquecer aquelas batidas que você tem que fazer no teu instrumento, sabe? Se você toca violão, ukulele, guitarra, bandolim, enfim, você faz batidas, não faz? Então, pois é. E essas batidas são cheias de setinhas para cima e para baixo, que é uma forma, uma convenção assim do nosso dia a dia musical, é a forma como a gente registra, né, como o nosso professor ensina, como que é a batida, porque indica o movimento, né, para cima e para baixo e tal. E daí a gente vai para a aula, aprende a batida e tal, tá tudo ok, volta para casa, passa alguns dias aí, vai tocar e ó, já não lembra mais nada como que faz aquelas batidas. Porque você olha a setinha para cima, olha a setinha para baixo, lembra do movimento, mas não tem sentido. Então, essa aula vai te socorrer exatamente isso. Vai te ajudar a parar de esquecer essas batidas, porque você não pode ficar esquecendo, né? Você vai ficar perdendo um tempo aí, tem que lembrar. Como que a gente vai fazer isso? Por meio de uma estratégia. Eu espero que essa aula realmente te agregue, tá bom? Que você se aproprie desse entendimento, coloque isso no teu dia a dia, tá bom? Que é isso que vai fazer diferença. E se curtir, dá seu like, compartilha essa videoaula e lembra, eu tenho canais em diferentes redes sociais. Me acompanha nas outras redes, eu não sei se você já sabe, mas eu tenho um canal lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho um blog onde eu posto textos ali, tenho materiais que eu mando por e-mail, tenho um canal no Telegram chamado Evoluindo na Música. Ou seja, se você quer estudar música, se você quer evoluir, se você quer acompanhar cada vez mais conteúdos, é só você me acompanhar e estar mais próximo de mim em cada uma dessas redes sociais, tá bom? Pesquisa aí Posso Tocar em cada uma delas, ou você entra direto no meu site www.posstocar.com.br, que você vai encontrar o ícone, o login, o íconezinho assim para ir direto em cada uma das redes e aí curtir e me acompanhar lá, combinado? Então, vamos embora! Qual é a essência daquelas flechinhas? Para você entender aquelas flechinhas que representam as batidas das levadas rítmicas, qual é a essência daquilo? Na verdade, é você entender o paralelo que há entre essas flechinhas e o tempo musical. Porque essas flechinhas representam a direção do movimento da palheta, do que você tem que fazer aqui no instrumento, ok? Mas elas não indicam, no próprio registro da flechinha, não está indicado o ritmo que você deve fazer, né? Como que você faz, em qual ritmo. Então, isso perde sentido. A própria flechinha não traz em si um sentido musical, ela traz a direção do movimento. Se você não conseguir fazer a correlação entre elas e o tempo da música, entre a pulsação, ela perde o sentido. A partir do momento que você começa a fazer essa correlação, que você linka as duas coisas, que você entende que cada movimento da flechinha cai dentro de um pulso da música ou cai em alguma parte desse pulso da música, pronto. Você você descortinou o que antes parecia algo muito estranho de entender e acabou. Fica muito simples. Então, na verdade, trata-se de uma relação de percepção rítmica. É só você perceber o ritmo que tá por trás ali. É só você começar a enxergar esse pulso e enxergar como que você estabelece cada uma dessas setinhas dentro do espaço, do tempo desses pulsos. Então, o pulso está rolando e essa setinha ela está acompanhando um espaço de preenchimento aqui. É um exercício de perceber musicalmente esse ritmo e de registrar ele, de grafar ele. Assim você converte uma simbologia, né? Você converte esse registro de setas para um registro musical, que você pode fazer mentalmente ou você pode fazer no caderno, você pode escrever mesmo a rítmica, não importa. Mas quando você identifica e você estabelece esse registro, nem que seja mental ou por escrito, pronto. Você se apropria da assimilação dele e aí você nunca mais esquece, porque você tem uma âncora de memória, você memoriza com um sentido musical, já que uma ideia musical sem ritmo não tem sentido. Toda ideia musical, para ter sentido, precisa ter o ritmo. Quando você faz essa correlação, pronto, estabelece o ritmo.
estabelece o sentido. Fácil, não é? Tá, Dani. Então, seguinte, memoriza aí. Quando você ouvir uma batida no seu instrumento, quando o seu professor te passar a batida, como que é que você aprende, não fica apenas tentar decorar, ficar prestando atenção no movimento, na direção dela. Não apenas nisso, lógico que você vai prestar atenção na questão da técnica, se é com o polegar, se é com o dedo indicador, se é assim ou assado, qual som que você tira, se abafa ou não, lógico, ok? Lógico. Mas não só nisso. Também localiza cada uma dessas batidas no tempo e no espaço de um pulso musical. Porque isso que o seu professor está fazendo está sendo totalmente conectado com o pulso da música. Tem um pulso aí rolando por trás. E você tem que começar a identificar cada relação que essas batidas se estabelece com o pulso. E aí você converte essa batida para uma figura rítmica. Você começa a ver se ela é uma semínima, se ela é uma colcheia, se ela é uma pausa, esse abafar ocupa quanto tempo, em qual pulso que está esse abafado, esse para cima e para baixo está em qual pulso. Ou seja, você começa a enxergar as células rítmicas. Literalmente, cada célula rítmica representa um som que é feito dentro de um pulso, ou vários sons que são feitos dentro de cada pulso. Então, a essência da célula rítmica é você espacializar os sons que você ouve. Esse som fica nesse espaço aqui, que é o pulso, esse outro fica nesse aqui, esse aqui são assim. As batidas são sons musicais. Então, quando você começa a fazer essa correlação também, eu pego esse som e começo a contextualizar ele num espaço de tempo, eu começo a converter e entender esse pensamento rítmico e pronto. Começo a ter sentido para mim. Além da preocupação técnica, eu identifiquei o sentido musical, eu identifiquei o sentido rítmico, que é o que vai trazer ao chão a certeza, a firmeza da minha condução da levada. Por isso, ouviu a batida, aprendeu a batida, contextualiza ela com o ritmo. Bate o pé. Sabe quando você está sentindo o pulso com o pé? Bate o pé. Conta os tempos da pulsação da música em voz alta. Conta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ou 1, 2, 3, 1. Conta e começa a prestar atenção aqui nessas batidas, no sentido aqui das setinhas, em qual tempo que elas estão caindo. Você tem que amarrar esse entendimento. E não é tão complexo. Na verdade, é você ser ensinado a prestar atenção nisso. É um pensamento abstrato, porque você vai tentar, de forma abstrata, mental, encontrar essa contextualização. Mas quando você está fazendo isso, na verdade, você está fazendo um exercício de ditado rítmico. Porque é isso. O que é um ditado rítmico? O ditado rítmico é quando você escuta sons apenas no aspecto rítmico desses sons, você não presta atenção na questão melódica, nem harmônica, na altura, nada disso. Você presta atenção no aspecto rítmico desses sons e organiza eles dentro de uma pulsação. A partir do momento que você conseguiu organizar, tomou consciência dessa organização, você registra isso. Então, fazer essa conversão, eu prestei atenção na batida, peguei a ideia técnica dela, sim, e agora vou fazer a ideia do sentido rítmico musical. Ao fazer isso, automaticamente você está fazendo um exercício de ditado rítmico. Automaticamente você escreve. Mas isso precisa ser treinado, você precisa treinar essa capacidade dessa transcrição, desse exercitar o ditado rítmico. Como que seria isso? Como que é? Por exemplo, vamos fazer um ditado rítmico aqui para você começar a contextualizar isso. Imagina que eu faço assim para você. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Essa é uma sequência de sons que eu fiz. Tá, 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 tá. Eu só fiz a rítmica. Tá, 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 tá. Bom, você vai memorizar isso aqui. Tá, 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 tá. E aí agora você vai começar a contextualizar isso numa pulsação que tá aqui, ó. Ok? Essa pulsação tem que ficar constante. E aí, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que essa pulsação vai ser representada por esses tracinhos aqui. Tá bom? A pulsação 1, 2, 3, 4. São os tempos da música, né? Então, tá, 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 tá. Agora, você vai começar a prestar atenção se aqui na hora que você percute o seu pé,
nesse tempo 1 se eu faço algum som no 1. É só esse o teu foco. Quer ver? Vamos lá? Tá, 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 tá. Fiz algum som no tempo 1? De novo? Tá, 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 tá. Eu fiz. Eu fiz um som, tá. Eu fiz tá aqui no tempo 1. Ó. Tá, 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 tá. De novo? Tá, 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 tá. Você viu que caiu junto? Tá, 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 tá. Então eu fiz. Agora você vai buscar perceber se eu fiz som aqui no tempo 2. Na hora que eu tava percutindo meu pé no tempo 2, se eu toquei junto com o tempo 2 ou não. Nós vamos fazer de novo e você vai focar em perceber isso aqui. 1, 2, 3 e foi. Tá, 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 tá. Percebeu? De novo? 1, tá, 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 tá. Eu fiz no 2 também, ó. Tá, 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 tá. Fiz mais um aqui. Fiz aqui no tempo 2 também. Um som. Ah, beleza. Então, tá, 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 tá. Ótimo. Agora você vai buscar perceber se eu fiz no tempo 3. Então, você vai ouvir tudo isso aqui e vai focar, prestar atenção se alguém caiu junto com a batida do seu pé no tempo 3. Quer ver, ó? 1, 2, 3 e... Tá, 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 tá. Caiu? Escuta de novo. Tá, 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 tá. Caiu. Tem alguém aqui, ó. Aliás, aqui nesse tempo 3, teve mais uma coisa que aconteceu. Não só esse alguém. Começa a reparar que aqui no tempo 3 eu fiz mais sons. Aqui eu fiz tá, 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 tá. Você percebe que eu falei tata aqui no tempo 3? De novo. Tá, tá, tata, tá. E aí sobrou um último tá pro pulso 4. Ó, tá, tá, tata, tá. A partir do momento que você começou a enxergar isso, você está contextualizando os sons que você está ouvindo dentro de um espaço de tempo. Então, no espaço desse tempo musical. Um som aqui no tempo 1, um som no tempo 2, 2 sons no tempo 3, um som no tempo 4. E aí, você aprende apenas a transcrever isso por meio de figuras musicais. É onde você gera as células. Ao longo do seu estudo de percepção rítmica, de desenvolvimento rítmico, você vai aprender que pode simbolizar isso aqui pela semínima, que pode simbolizar isso aqui também pela semínima, e que eu posso simbolizar isso aqui pelas colcheias, porque se eu tenho 2 sons, é como se eu dividisse essa aqui. Uma semínima é equivalente a 2 colcheias, então se eu divido, eu divido em 2 colcheias. E que eu posso representar isso aqui por mais uma semínima, que representa um som no pulso. Então, tá, 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 tá. Pronto, você escreveu a rítmica que você ouviu. Então, você fez um ditado rítmico. Tá vendo? Vamos supor, agora a gente vai fazer outro exercício, outro ditado rítmico, ó. Aqui, ó. Imagina que você escute assim. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Eu tô aqui percutindo o pulso na palma, tá? Tá, 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 tá. Fiz outra coisa agora. Então, você ouviu isso? Tá, 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 tá. Decorou? Tá, 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 tá. E agora você vai começar a contextualizar isso num espaço de tempo. Então, vamos colocar aqui os tempinhos com essas linhas vermelhinhas aqui de novo. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu de novo escolhi 4 pulsos. Eu fiz 1, 2, 3, 4. Eu escolhi 4 pulsos aqui, tá? Então, ficou tá, 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 tá. Decorou isso? Agora você vai começar a prestar atenção se eu toco alguém aqui junto desse pulso número 1. Se tem um som produzido ao mesmo tempo que você está percutindo o seu pé. Então, tá, 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 tá. E de novo, tá, 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 tá. Tem, não teve?
Eu não fiz aqui um tá, aqui, ó. Eu fiz. Escuta de novo, ó. 1, 2, 3 e tá, 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 tá. Eu fiz. Então, agora que você identificou que eu fiz, você vai focar se eu fiz alguém aqui com o tempo 2. Esse é o teu foco, porque no tempo 1 você sabe que eu fiz. E agora, no tempo 2? Vamos ouvir de novo e prestar atenção na hora que vier a segunda batida do pé. A segunda palma, ver se cai alguém com ela. Vamos ver? Foi. Tá, 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 tá. Caiu alguém com 2? De novo, ó. Tá, 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 tá. Aqui na segunda batida, teve alguém junto? De novo? Tá, 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 tá. Não teve. Não teve ninguém aqui. Aqui não tem ninguém no 2. Ha! Então agora, você vai investigar se tem alguém aqui no 3. Porque você sabe que tem alguém no 1, não tem ninguém no 2. Não tem, né? Ah, é isso aí. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Vamos ver se tem no 3. Então, tá, tá. Opa, você percebeu que eu falei um tá antes do 3? De novo, ó. Tá, tá. Você vendo? Ó, antes de eu ir pro 3, já falei um outro tá. Então, você concorda que teve um som que tá aqui, ó. Antes de ir pro 3. De novo, ó. Tá, 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 tá. Percebeu? Localizou esse no meio do segundo pulso? Ele tá no meio, antes de ir pro terceiro. De novo, ó. Tá, tá. Tá vendo? Vamos agora continuar a manter o nosso foco. Nosso foco era ver se tem alguém no 3. É que ao fazer esse foco, a gente acabou percebendo isso. Mas vamos manter o foco de tem alguém que cai no 3? Vamos tentar descobrir isso. Então vamos de novo. Tá, 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 tá. Caiu ou não? Vê você, de novo. Tá, 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 tá. Caiu. Alguém com o 3. Caiu aqui exatamente com o 3. E tem mais. Observa bem esse tempo 3 aqui. Tem mais coisas aqui. Ó. Tá, 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 tá. Eu fiz tata. Eu fiz a palavra tata aqui, na hora do 3. Observa de novo. Tá, 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 tá. Observou? E agora no 4? Caiu alguém no 4 ou não? Tá, 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 tá. Caiu no 4. E agora eu escrevi tudo, ó. Tá, 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 tá. Pronto. Nesse momento, você contextualizou os sons dentro de um tempo, de um pulso. Dentro do espaço desse pulso. Você apenas aprende agora a converter isso para figuras musicais. Então, você sabe que quando tem um som no pulso, pode ser representado por essa figura. Esse aqui também. Quando tem 2 sons no pulso, pode ser representado por essa figura. E aqui? Esse aqui, você aprende que quando acontece isso, eu tenho dois sons musicais acontecendo aqui. É que um som está em forma de pausa. É complicado eu falar que a pausa é um som musical, fica até meio estranho, né? Mas eu quero que você entenda que existem 2 acontecimentos dentro desse pulso. Um acontecimento é o silêncio, mas o outro é o som articulado. Quando acontece isso, a célula rítmica é de 2 notas, como essa daqui. Só que a primeira delas é em silêncio. Então, em forma de pausa. E a segunda, como a figura mesmo, colcheia. Como tem uma pausa, eu não posso unir o colchete, né? Então, o colchete fica solto. Aqui ele estava unido. Tá vendo? Então, eu escrevo, eu transcrevo, eu converto os sons que eu identifiquei dentro de um pulso para uma escrita musical. Eu fiz um ditado rítmico. Eu registrei musicalmente um som. Eu aprendi a fazer a grafia, a correspondência gráfica dos sons musicais, ok? Acontece que quando você está diante de uma batida, o que você pode fazer é exatamente esse mesmo processo. Transcrever as setinhas, porque ao invés de vir tá, vai vir setinha. E você fala, o que é isso?
você vai contextualizar essa setinha nos pulsos. Essa aqui está no pulso 1, essa depois do pulso 2, essas duas estão no pulso 3 e essa está no pulso 4. Você espacializa elas dentro do pulso. Por isso que quando o seu professor te ensinar uma batida e você vai focar na questão do aprendizado técnico, e tá tudo bem, depois foque na questão da junção dessas setinhas, desses movimentos com o pulso, com o sentido rítmico musical. Porque é essa a essência do entendimento das flechinhas para que de fato se tenha um sentido ali na hora que está executando. Faça isso e você vai começar a ter uma baita segurança para não mais esquecer a escrita, para não mais esquecer a levada, porque você associa com uma escrita, então você não esquece mais essa levada. Inclusive você consegue se corrigir, você consegue saber se você está fazendo corretamente, porque você tem padrões de comparação com o que deveria soar. Entende? Então, vamos fazer uns exercícios agora? Você que está curtindo, vamos fazer uns exercícios diretamente com batidas musicais? Acho que isso vai ser uma ótima oportunidade para você. Vamos lá? Vamos fazer? Transforma as tuas batidas num exercício de ditado rítmico. Viu? Aprendeu uma batida? O professor te ensinou uma levada? Então, transforma ela numa escrita rítmica, porque assim você se apropria dela. Como, Daiane? Da seguinte forma, vou usar uns exemplos aqui. Como eu não sou uma violonista, eu sou uma exploradora do violão e de outros instrumentos musicais, mas não é o meu primeiro instrumento, não é o instrumento que eu tenho profundidade, domínio técnico. Então, eu vou me usar de alguns áudios que eu encontrei aqui na internet, tá bom? E que fazem parte do material do professor. Como que é o nome dele? É Sidmar Antunes. Então, o professor Sidmar Antunes tem aí uns vídeos, ele ensina algumas batidas, e eu usei alguns trechinhos desse material dele aí pra gente ouvir e aprender a fazer esse exercício de ditado rítmico. Vamos lá, vou soltar aqui o áudio pra gente. O professor ensina esse ritmo aqui, do pop rock balada. Pop rock balada. E aí, como que esse ritmo é grafado? Assim, com as setinhas. Vou anotar aqui. Assim. Tá bom? Ó como é que soa esse ritmo do pop rock balada. Quer ver? Pera aí. Deixa eu colocar aqui no áudio. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Prontinho. Foi? Ó, vamos ver se você vai ouvir, ó. Pera aí. Agora acho que vai. Vou voltar aqui. Isso, ó. Vamos lá. É isso aqui. Tchá, 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 tchá. De novo? Quer ouvir? Vamos lá? Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 tchá. Tá. Então, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí tem o toque com o polegar, toque com o indicador, né? Tem a questão técnica que eu não vou focar aqui, tá bom? Como que eu registro isso? A primeira coisa, eu tenho que sentir um pulso. Então, quando eu escutei e eu já abstraí da preocupação técnica, agora eu vou começar a procurar cadê o pulso. Cadê o andamento, a velocidade que estabelece esse pulso? Então, escuta de novo e vai, ó. Aqui, ó. O pulso tá lento. Era isso aqui. De novo. Tcham, 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 tcham. Então se você encontrou o pulso, tcham, 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 tcham. Pronto. Você encontrou o pulso, você estabelece agora quantos pulsos você ouviu. Ó, vamos contar, vou soltar ele aqui, você conta comigo, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. 1. E acabou. De novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4. Tá vendo? Ele mudou o acorde, né? Ele fez 2 acordes. Ele fez uma batida num acorde, a mesma batida em outro acorde e levou 4 pulsos em cada um desses acordes. Bom, uma vez que você sabe isso, você tem 4 pulsos aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora você vai ter que contextualizar isso aqui, esses sons que você ouve, dentro de cada um desses pulsos. Quantos sons caem em cada um? Essa flechinha cai aqui no 1, cai aqui no 2, cai no meio, entre o 1 e o 2. Esse aqui cai no 3, cai no meio. Onde cai? Então você memoriza isso e você pode, tocando, você pode até parar de tocar como eu tô fazendo. Eu não tô tocando, eu vou cantar isso aqui como se fosse um ditado rítmico. Então eu vou fazer tchá, 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 tchá. Decorei. Tchá, 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 tchá. Tchá, já vi que caiu no 1. Tchá, tá. Eu vou chamar de tá, ok? Tá, 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 tá. Ó, volta a sua memória, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá vendo? Então, eu vi já que caiu um tá no tempo 1. Esse é meu foco. Anota ele aqui. É esse aqui, né? Essa setinha é esse aqui. Então, tá, tá. Ah, eu vi que caiu o segundo som, caiu no pulso 2. Porque é isso que eu tô buscando agora. Eu tô buscando entender cada som cai em qual pulso. E ó, o primeiro caiu no pulso 1, tá, tá. O segundo caiu no 2. Tá, 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 tá. Então caiu um outro som aqui no pulso 2, que é essa setinha aqui. Tá vendo? Vou continuar tentando encaixar os sons em cada pulso. Esse aqui, eu vou tentar encaixar ele no 3. Eu não vou tentar. Eu vou ver se ele encaixa no 3, se ele encaixa aqui no meio, se ele encaixa depois do 3, onde ele encaixa. Então eu vou falar de novo e vou começar a prestar atenção. Por isso que eu tenho que acompanhar o pulso, eu tenho que bater o pé ali, bater a mão, sentindo esse pulso. Então, tá, tá, tá. Opa, eu falei um terceiro tá fora do 3. Presta atenção. Vou começar aqui. Tá, 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 tá. De novo. Tá, tá, tá. Foi antes de eu chegar no 3, um pouquinho antes. Ó. Tá, tá, tá. Foi antes do 3, danadinho. Esse aqui cai aqui, ó. Antes do 3. Cai aqui. Tá vendo? Vamos continuar. Vamos ver aonde cai esse daqui agora. Vamos começar até a gente encontrar agora. Vamos ver se ele cai no 3, se ele cai depois, se ele cai antes do 4. Vamos ver onde ele cai. Desde o começo. E tá, 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 tá. Você conseguiu prestar atenção no tempo 3 aqui? Vamos de novo para focar o 3. Ó, e tá, tá, tá. Não tem ninguém no 3. Ó, tá, 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 tá. Não tem ninguém no 3. O 3 tá vazio, vazio, vazio aqui, ó. Não tem ninguém no 3. De novo. Tá, 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 tá. Tá vazio. Percebeu que tá vazio? É muito importante você perceber. Não tem ninguém aqui no 3. Então, vamos continuar procurando cadê essas outras, onde elas caem. Agora eu vou prestar atenção depois do 3, tá? Para ver o que acontece aqui depois do 3. Vamos lá? Tá, 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 tá. Você prestou atenção? Depois que eu percuti a minha terceira palma, teve sons aqui no meio. Ó. Tá, 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 tá. Eu falei tá, tá aqui no meio. Tá, tá. Aqui no meio. Que seria essa setinha e essa daqui. Vamos de novo? Pra você ver, ó. Tá, 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 tá. Viu? Percebeu? E agora? Tá faltando só uma flechinha aqui, né? Uma flechinha pra baixo, né? Uma setinha. Isso não é uma flecha, né? Isso é uma seta. Às vezes eu falo flecha. Ah, é isso aqui. Tá faltando só esse aqui agora. Onde ele cai?
No 4, depois do 4, onde ele cai? Eu vou tocar tudo de novo, vou cantar, né? E você vai espacializar onde isso está. Vamos lá. Tá, 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 tá. Cai com o quarto. Aqui, ó, bem aqui. Essa daqui. Tá vendo? Pronto. Escuta de novo, ó. Vamos escutar. Vamos lá? Vamos escutar? Vamos ligar aqui, ó. De novo. Tá, 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 tá. Mais uma vez. Tá, 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 tá. Parte o pé aí, ó. Tá, 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 tá. Percebeu? A partir do momento que você percebeu, que você contextualizou isso, é fácil converter numa escrita musical, porque você apenas faz a correlação com as figuras musicais. Quando tem um som no pulso, é uma semínima que pode representar isso. Quando tem dois sons no pulso, porque aqui tem dois sons no pulso, ó. Tem esse tá e tem mais esse. Existem diferentes células que podem representar dois sons no pulso. Por exemplo, vou citar algumas delas aqui, ó. Essa célula aqui, ó, pode representar dois sons no pulso, como a gente vê aí, como você vê eu fazendo em alguns vídeos chamando ela de Tati. Essa célula aqui também pode representar a grafia de dois sons no pulso. Essa célula aqui também pode representar a grafia de dois sons no pulso. Tá vendo? Qual é a diferença entre elas? É que essa aqui são duas colcheias, então ela é tá, 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 tá. É quando a proporção dos sons é a mesma, porque são duas figuras iguais. Tá, 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 tá. Essa daqui são figuras diferentes, e essa figura aqui, ela é mais curtinha, ela vale menos do que essa. Então, esse tipo de escrita a gente usa quando o som é de proporção desigual e o primeiro é bem curto. Então, é tipo tata, 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 tata. Segura aqui, ó. Tata. O segundo é demorado. Tata, tata, tata. Essa é o tipo de grafia que a gente usa quando é o contrário. Quando a última nota é de curta duração, essa é mais longa, que é uma colcheia pontuada, e essa é uma semicolcheia, vale menos do que essa aqui. Então, esse tipo de grafia é quando é tá, 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 tá. Então, a partir do momento que você sabe disso, você presta atenção nisso que a gente colocou aqui. Cadê, ó? Isso aqui, ó. Você presta atenção nisso aqui e observa a proporção entre elas. Tá, tá, tá. Você percebeu que esticou? Tá, tá, tá. Como ela tá esticada, é essa célula aqui. Da nota mais longa primeiro. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá vendo? Aqui, você tá vendo que tem uma escrita que vai precisar considerar três coisas. Um silêncio, que tá aqui, ó, no tempo 3 não tinha ninguém, no tempo 3 era sem ninguém junto com ele, e depois duas notas. Ou seja, é uma escrita rítmica de uma célula com três sons. A célula com três sons pode ser essa, por exemplo, pode ser essa, por exemplo, pode ser essa, por exemplo, pode ser também essa aqui. E tem alguns exemplos, tá? Que tem três sons no pulso. Como que é essa aqui? Essa aqui é quando eu tenho os dois primeiros sons mais rápidos do que esse, porque são figuras de menor valor, são duas semicolcheias, depois uma colcheia. Então, essa aqui é para quando é tá, 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 a última demora. Esse é o contrário, é quando a primeira demora. Tá, 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 tá. Esse é para quando a do meio demora um pouquinho mais. Tá, 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 tá. Esse é para quando as três são iguaizinhas. Ninguém demora mais do que ninguém. Aqui seria uma tercina, né? Então ela fica tá, 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 tá. 1, 2, 3, tá, 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 tá. Então você tem que, a partir do momento que você entende isso,
você vai ter que enxergar que aqui tem uma escrita musical baseada em alguma daquelas células ali, onde a primeira nota é pausa. Ou seja, onde alguma dessas aqui vai vir assim. A primeira de pausa e depois as outras duas, caso seja essa. A primeira de pausa e depois as outras duas, caso seja essa. A primeira de pausa e depois as outras duas, caso seja essa. A primeira de pausa e depois as outras duas, caso seja essa. É que a primeira está em silêncio e depois vem as outras duas registradas. O que você precisa perceber, então, para poder definir qual dessas 4 opções, por exemplo, seria, é como que é a execução dessas duas aqui. Porque se essas duas aqui que soam fizerem durar o som aqui, ó, tá, porque a primeira não vai soar, né? Mas aí se durar o som da última, tá, é essa aqui. Se não durar nada, se elas forem rapidinhas, tá, é essa daqui. Se durar essa e a outra for curtinha, tá, é essa daqui. Se as duas forem equivalentes, forem tá, só tira a primeira, né? Fica tá, é essa. Então, você tem que ouvir novamente e prestar atenção como é a proporção desses dois sons. Você canta tudo de novo. Tá. Presta atenção como é a proporção aqui. De novo. Tá. Você percebeu que essa aqui esticou? Tá. Esticou. Escuta de novo no violão, ó. Um ano depois. Vamos ver se toca agora. Vai. Tá. Percebeu que ela esticou? Se ela esticou, é aquela célula assim. Onde a última vale mais que a semicolcheia, que a colcheia. Tá. Que vem dessa escrita aqui, né, ó. Que vem daqui. E depois tem um som no pulso. Um som no pulso é isso daqui. Ou seja, você percebe que isso é um exercício de ditado rítmico. Totalmente um ditado rítmico. Talvez, se você olhar para isso aqui e falar, nossa, mas é difícil fazer isso, Dani. Nossa, é porque você não está acostumada a fazer exercício de ditado rítmico. Então, de fato, se torna algo novo para você, algo que você não tem experiência, você não está acostumada. E aí você não conhece as opções de células rítmicas disponíveis. Então, se torna difícil, porque você não tem esse banco de dados, esse arquivo de padrões rítmicos. Por isso, precisamos estudar, precisamos crescer na música. Assim, a gente vai tendo ferramentas para fazer isso aqui de forma cada vez mais fácil, mais rápida, mais automática. É mais ou menos quando a gente vê aquelas, eu não sei se é polonês ou se é russo, que são outros símbolos gráficos, né? Você já tentou ler? Não dá para ler nada. Você fala, nossa, seria muito difícil escrever. Eu me falta agora um pouco de conhecimento se é o russo, acho que é o russo, não é? São outros símbolos gráficos. As letras do alfabeto não são, a simbologia gráfica não é a mesma que a nossa. Então você tenta ler e tem uns símbolos totalmente diferentes. E aí é difícil, né, pra gente? Claro que é, porque a gente não conhece. Mas a partir do momento que você começa a estudar, começa a conhecer os símbolos gráficos, ou mesmo o mandarim, né? Vai estudar as formas da simbologia gráfica, não vai ficando tão difícil, entendeu? E aí, sim, você tem elementos aí para solidificar a tua memória e o teu sentido musical. Você sai de uma escrita sem sentido musical, isso é uma escrita apenas de informação técnica, e passa a ter uma escrita de informação com sentido musical. Ai, Dani, para que fazer isso? Eu não preciso fazer nada disso aqui, Dani. É suficiente para mim isso aqui.
com essa questão da técnica, é suficiente esse aqui. Mas e depois? E quando você está em casa estudando sozinho e não sabe se corrigir, se você está fazendo certo ou não? E depois que você nem percebe que você perdeu o pulso, você nem sabe se você está tocando no pulso ou não, porque você não conseguiu entender o processo de consciência rítmica. Nós precisamos desenvolver o ritmo. O ritmo é base em qualquer instrumento que a gente toca. E fazendo um acompanhamento, uma levada, a gente precisa ter consciência se eu estou fazendo no pulso, eu estou mantendo o pulso, se eu estou fazendo a proporção das batidas corretas, porque eu poderia trocar essa célula aqui e nem perceber. De repente eu posso começar a tocar essas duas setas aqui, ó, que correspondem a essa escrita, eu posso tocar elas nessa escrita aqui, ó, das duas colcheias. E aí a batida, ao invés de ficar tá, 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 ela vai ficar tá, 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 tá. Ela vai ficar tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É bem sutil. E daí, Danina, tá igual? Não. Esse som é bem diferente da levada desse som. Esse aqui fica tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E aqui tava tá, tá, tá. Ixi, errei. Tá, 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 tá. Fica outra coisa, né? Fica tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E o correto seria tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E é muito sutil a diferença. Às vezes você nem percebe. E você começa a descaracterizar a levada, você começa a perder o pulso, fazer de forma inconsistente, não consegue desenvolver estratégias para estudar. Entendeu? Fez sentido? Tá curtindo? Tá fazendo sentido? Tá te deixando com vontade cada vez mais de ganhar autonomia nesse processo? Porque é isso que eu quero. Eu quero que você tenha consciência, tenha autonomia, tenha maturidade musical. Então, se tiver, eu tô ficando feliz. Aliás, fala aí pra mim. Como que tá? Se você já tem a prática de fazer isso, se você já tinha pensado sobre isso. Aliás, você às vezes já pode estar estudando células rítmicas, leituras rítmicas, fazendo métodos, exercícios disso. E talvez você nunca tenha feito essa transferência para o teu dia a dia musical. Acontece isso? Pois faça essa transferência para o teu dia a dia, para os sentidos musicais rítmicos que fazem parte do nosso dia a dia. E depois me conta como está sendo a experiência de fazer essa transferência. Tá bom? Combinado? Então, vamos seguir. Se você aprende a fazer essa transcrição mental de uma batida que você ouve, de uma levada rítmica, vocês conseguem estudar muito melhor. Por que, Dani, que eu consigo estudar muito melhor? Porque você consegue ter consciência de autocorreção. Por que às vezes a gente patina em casa no nosso estudo musical? Porque a gente não sabe se está fazendo certo ou não e não consegue saber se está fazendo certo. E aí, repete, estuda. Mas às vezes está fazendo certo e ótimo, e às vezes não está fazendo certo. E aí criou um problema. Aí é assim, porque aí acostumou o corpo com um reflexo, né, com uma coordenação errada. E passou uma semana fazendo isso. Não era falta de estudo, é porque você não tinha elementos para se autocorrigir. Então, quando você aprende a escutar uma batida, a fazer a conversão dessa batida, ainda que mentalmente, fazer a conversão dela para uma escrita rítmica, transcreve ela em células rítmicas, você tem ferramentas para se autocorrigir. Inclusive, você tem ferramentas para tornar o teu estudo mais interessante, mais didático. Você aprende a ter estratégias para ensinar a sua mão. Você pode, por exemplo, a partir dessa batida aqui, ó, disso aqui, você pode estudar ela em partes. Você fala, bom, eu vou estudar essa batida até aqui. Eu vou parar, vou fazer uma interrupção aqui, ó. Primeiro eu vou ensinar minha mão a fazer o tá, tá, tchá. Essa primeira parte aqui, tecnicamente. Tá, tá, tá. E aí você vai treinando isso com cada acorde. E depois eu vou também ensinar a minha mão a fazer essa segunda parte da batida, que é assim, né? Tchá, tchá. Tchá, tchá. Só que esse tipo de exercício simples de tudo, que é quebrar uma batida ao meio, é simples para falar para os outros fazer, né? Não é simples para você fazer em casa. Quebrar uma batida, porque você aprendeu a batida inteira. Então você aprende, a sua memória musical, auditiva disso é tchá, 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 tchá.
É isso. Agora, você fazer essa segunda parte sozinho, tchu-tcha-tcha, não é tão simples. Se você não estiver enxergando isso aqui, ó, que tem a cabeça de um pulso vazio, então é tchu-tcha-tcha, você não consegue fazer isso aqui. Tchu-tcha-tcha, porque você não sente esse contratempo. Tchu-tcha-tcha, tchu-tcha-tcha. Então, não é tão simples você quebrar uma batida ao meio. E quebrar uma batida ao meio pode ser uma excelente ferramenta para você aprender a ter firmeza nessa batida, para depois você juntar. Nós temos que estudar as coisas por partes. Por isso que fazer a transcrição mental, e mesmo no caderno ali, de uma levada rítmica, te dá elementos, ferramentas e estratégias para a condução de um estudo construtivo, de um estudo que fica interessante, que você tem recursos ali, que você vai criando formas de ensinar a sua mão a se aprimorar, porque de repente você fala, bom, eu vou fazer todos os acordes apenas com essa primeira parte. Tchá, tchá, tchá. Espera, muda de acorde. Tchá, tchá, tchá. Espera, muda de acorde. Tchá, tchá, tchá. Muda de acorde. Tchá, tchá, tchá. Bom, agora eu vou fazer todos os acordes com a segunda parte. Então eu ponho o acorde tchu, tchá, tchá. Espera 2 pulsos, muda de acorde. Tchu, tchá, tchá. Ah, legal. Espera 2 pulsos, muda de acorde. Tchu, tchá, tchá. Espera 2 pulsos, muda de acorde. Tchu, tchá, tchá. Enfim, e aí você vai usando essas estratégias para construir o aprendizado até que você consiga pegar a batida inteira e deslocar os acordes, que não é algo tão simples, e deslocar os acordes no braço do instrumento, fazer os shapes, enfim. Entende? São estratégias que nos ajudam, são aliadas no nosso estudo, no nosso desenvolvimento musical. Tá bom? Ah, Dani, mas o ritmo a gente aprende pela prática. Aliás, muitas coisas da música a gente aprende pela prática e não pela teoria. A gente tem que vivenciar, tem que ficar tocando, não tem que ficar estudando muita coisa, sabe, teórica. Eu já ouvi essas falas, eu já vejo e às vezes ainda aparece esse tipo de comentário aqui entre os seguidores do canal, entre as pessoas que estão chegando, estão começando a desbravar esse universo de entender a habilidade musical. Mas a questão é a seguinte, será que as coisas na música só são aprendidas na prática? Será que o entendimento do conceito e principalmente a vivência desse conceito te atrapalha? Será que é algo que não se soma à tua prática? Será que você não foi ensinado de uma maneira bem deturpada o que é estudar a teoria musical? O que é estudar música? Porque eu acho que foi. Porque, de fato, se a teoria ela foi ensinada apenas assim, no papel, e não foi feita conexão, aí, de fato, você tem um porquê. Eu entendo a lógica do teu raciocínio, que você fala, mas ritmo a gente aprende colocando a mão na massa, não estudando na teoria, sabe? Não é assim. Tudo na teoria tem que ser conectado com a prática. Então, a gente tem que aprender os conceitos teóricos. Sim, tem que aprender que uma semínima é igual a 2 colcheias, que a colcheia é igual a 2 semicolcheias, e por isso que a semínima é igual a 4 semicolcheias. Ah, é um raciocínio matemático. Tá, mas e daí esse raciocínio matemático, na hora que eu tô tocando? O que isso se aplica? Não se aplica. Você não vai ficar pensando em quantidade que vale, em números, em quantos números vale, sabe? Não, em proporção numérica, não é assim na hora que você está tocando. Mas é porque essa forma que você aprendeu a teoria parou numa faceta, na faceta conceitual. Você aprendeu o conceito, mas faltou a prática desse conceito. Então, o problema não é a teoria em si, é a forma de conexão, de vivência com a teoria, entendeu? A nossa prática instrumental, ela é muito impactada pela prática e pela vivência prática da teoria. Tem que haver isso. O ritmo, o estudo teórico do rítmico, o estudo teórico do ritmo, quando ele é vivenciado, ele só se soma à tua prática e só te impulsiona a crescer mais e mais. Dani, eu sou muito iniciante na música e eu não consigo fazer esse negócio de ver a batida ali que eu tô desenvolvendo, aprendendo no ukulele, no bandolim e escrever o ritmo dessa batida. Imagina, não sei nem por onde começar. Concordo. E você tem toda a razão. Você não vai saber nem por onde começar mesmo, porque quando você está iniciante na música, eu entendo que você também está iniciante no estudo musical.
Porque é legal até a gente prestar atenção nisso. Muitas vezes a gente fala, eu sou iniciante na música, mas na verdade você está falando isso querendo dizer, eu sou iniciante no meu instrumento. E na música mais ainda. Eu nunca estudei música, porque existe duas áreas para cuidar. A área do entendimento do instrumento e da música em si, ok? E de fato, quando você é bem iniciante na música ou é zerado no entendimento da música, tem apenas a iniciação no instrumento, essa conversão de ouvir uma batida e escrever o ritmo da batida é algo complexo. E você precisa, antes de tentar fazer isso, praticar muitos exercícios rítmicos, leitura rítmica, ditado rítmico, percepção rítmica. Precisa ganhar naturalidade com isso, porque o automatismo e a proficiência não vem do nada. A gente fica bom naquilo que a gente treina. Quanto mais treina, melhor fica. Então, daí a importância de se ter uma solidez, uma direção e uma constância nos estudos e nas práticas musicais. A gente precisa ter um direcionamento, precisa ter uma condução, precisa ter profundidade e precisa ter constância, precisa fazer sempre isso. Porque fazendo e fazendo e fazendo, você vai aprendendo, vai ficando cada vez mais fácil. Aí sim, você treina esse hábito de ouvir uma levada rítmica, de tocar e contextualizar ela, saber escrever ela. Se você não tivesse sido alfabetizado, você não conseguiria estar aqui me escutando e ser capaz de escrever o que eu falo. Hoje você é capaz de escrever o que eu falo, porque você treinou lá atrás, quando você passou pelo processo de alfabetização, você treinou a correspondência entre o som que eu falo das palavras e a grafia deles. Isso tem que acontecer na música. Todo som que você ouve tem uma proporção dentro de um pulso, dá para você converter a escrita dele, mas precisa treinar. É só questão de treino, tá bom? E de direção desse tipo de prática. Tô fervilhando seu cérebro? Nossa, tá, Dani. Mas mais do que fervilhar o seu cérebro, eu quero te deixar entusiasmada para começar a colocar na mão na massa, buscar esse conteúdo, buscar esse direcionamento, buscar essa forma de entender o aprendizado musical. É isso que você tem que querer, porque é o primeiro passo para a gente evoluir em tudo, e na música também é querer isso. Então, se você quiser, eu já me dou por satisfeita nessa aula, tá bom? E para terminar com chave de ouro, uma última dica. Quando o teu professor te ensinar uma batida nova, uma levada nova lá no seu instrumento, grava essa batida, grava ela, põe um gravadorzinho, grava. Não apenas aprende a tocar, marca as setinhas lá, as flechinhas lá da batida e tal, mas grava. Sabe por quê? Porque em casa, com tempo, com calma, você vai ouvir essa gravação, não só para lembrar do som, mas para poder fazer um exercício de transcrever essa gravação ritmicamente. Nós precisamos praticar para ficar bom. Então, no começo, a gente não consegue ouvir e escrever a rítmica, tornar isso uma grafia. E também a gente não consegue fazer isso rápido, a gente leva tempo para fazer. Por isso, grava e em casa exercita isso. Ao lado do teu treino paralelo, que você tem que estar fazendo, né, do seu avanço musical, dos seus estudos que desenvolvem a tua habilidade musical, que fazem você sanar as questões que estão nas camadas rítmica, na camada melódica, na camada harmônica, na camada da musicalidade, do que envolve construir a habilidade musical. Conforme você está fazendo esse estudo, você vai tendo ferramentas que vão te socorrer para que, quando você está estudando um instrumento e ouvindo a gravação do teu professor, você gaste um tempinho ali, use esse conhecimento e treine transcrever, treine fazer esse processo de converter um som numa grafia rítmico-musical. Faça em casa, porque na aula o seu tempo é precioso e o tempo é curto. O tempo você tem que aproveitar ele para desenvolver tecnicamente. Então, faz em casa, grava. Assim você vai ter ferramentas para o seu estudo, né? E ainda vai desenvolver a habilidade de conseguir cada vez ter mais naturalidade nesse processo. Vai ficando automático, vai ficando mais fácil, mais gostoso. Depois você pode levar, deve levar lá para o seu professor, mostra, pergunta para ele, tá correto, não tá? O que você acha, tal? Mostra para os seus colegas, conversa sobre isso, cria esse ambiente natural de crescimento musical, de conversar sobre coisas que agregam, de crescimento na música. Tá bom? É isso aí. Espero que você tenha curtido essa aula e que ela tenha te dado condições de começar a praticar, de buscar esse entendimento. Essa aula
logicamente, não explorou todos os tipos de escritas e de grafias rítmicas, porque para fazer isso a gente precisa passar aqui um mês tendo aula todo dia. Porque na música nada é milagre, na música é uma caminhada, é uma direção. Mas o que eu pretendia nessa aula é te ajudar a entender o processo, para que você comece a buscar esse entendimento e treine isso e conquiste os resultados. Combinado? Deixa aí seus comentários se você curtiu ou não, se ficou dúvida, se você quer que eu abordo outras levadas, se você quer um socorro numa levada que você está tocando, deixa aí, interage comigo, eu vou ficar feliz de poder te ajudar, da forma como você me disser aí que você precisa de ajuda, tá bom? Combinado? Curte, compartilha essa videoaula, porque a gente se encontra nas próximas, tá bom? Fui! Até mais, hein?